Oi, gente. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui com duas autoras incríveis. Toda vez eu começo falando isso, mas é porque realmente eu convido autoras que eu gosto muito. Tô aqui com a Júlia Codo e a Bethânia Pires Amaro. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Vocês sabem que a gente começa a falar de escrita, mas hoje a gente vai partir de um ponto entre contos e romances, que a gente tem aqui duas autoras que são muito boas no conto e no romance. Olha que não é todo mundo que consegue fazer isso. Sejam bem-vindas, meninas. E eu vou apresentar um pouquinho delas para vocês conhecerem, né? Acho que dispensa apresentações, mas a gente conhece um pouquinho melhor. A Bethânia, ela nasceu em Recife em 1988, mas foi criada na Bahia, em Ilhéus, em Salvador. Seu primeiro livro, O Ninho, publicado pela editora Record, foi vencedor na categoria de contos do Prêmio Sesc, APCA e Jabuti. Ela reside atualmente em São Paulo, onde trabalha na Secretaria Municipal de Educação. E aqui do lado dela a gente tem a Júlia Codo, que ela é editora, escritora, roteirista e tradutora. Em 2019 foi uma das selecionadas para a antologia Leia Mulheres, da editora Jandaíra. Ela é autora do volume de contos Você Não Vai Dizer Nada, publicado pela Nós em 2021, e do romance Caderno de Ossos, publicado agora nesse ano, né, em 2025, pela Companhia das Letras. Então sejam bem-vindas, Júlia e Bethânia. Obrigada. Estou feliz de ter vocês aqui. Eu Obrigada, também. Isabela. Isabela. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com a Júlia, contigo, para conversar de literatura, conversar de narrativas curtas, de romances também. Exato. Vamos lá. E o que eu acho mais bacana é justamente vocês conseguirem transitar entre esses dois gêneros, esses dois estilos de escrita que é muito diferente. Eu mesma confesso para vocês que eu já tentei escrever contos, não sei se já aconteceu com vocês. O meu livro mesmo, mais recente, que é de romance, Baixo Paraíso, eu comecei falando que eu ia escrever um livro de contos. Aí quando eu vi, eu estava escrevendo sobre a mesma personagem, todos os contos, e eu falei, gente, na verdade eu estou escrevendo um romance, não é livro de contos. E aí eu não sei, eu acho que eu não consigo escrever contos, eu embalo na mesma personagem, sabe? Eu me agarro ali. Sim. Então, acho que pra gente até começar, eu queria entender como que começou um pouco, a gente sempre vai com essa pergunta, a escrita para vocês, talvez quando vocês se descobriram e se entenderam como escritoras, e como que foi para vocês entrarem nesse gênero do conto, como que vocês começaram, se foi uma escolha intuitiva, assim, ou se foi uma escolha certa, vou escrever um conto, ou se aconteceu. Conta um pouquinho para mim desse início para vocês. Tá. Pode começar. Começo. Primeiro, gente, muito prazer estar aqui, Isabela e Bethânia e todos os ouvintes. Então, eu comecei... eu sempre gostei de... Já no colégio, assim, adolescente e tal, eu já escrevia contos, tá? Teve um momento da minha vida que eu mais parei de escrever, eu dei uma canção... Aquele período da universidade, assim, você começa a ter contato... Deu uma assustada, assim. Mas eu gostava, já gostava muito de escrever crônicas e contos. Então, eu me arriscava mais nesses gêneros mais curtos, né? Eu acho curioso, assim, porque tem gente que... Existe um pouco uma ideia de que o conto é mais fácil, né? Então, porque as pessoas normalmente começam com o conto. Eu não concordo tanto, eu acho... Existe um pouco mesmo essa ideia, e que eu não acho que pode de jeito nenhum. nenhum. Que o autor, ele começa com um conto, depois vai pro romance. E foi o que eu fiz, na verdade, parece quase um aquecimento, né? Um aquecimento. Eu comecei com um conto e fui pro romance, mas eu não acho necessariamente o conto um gênero mais fácil. Eu acho que depende da pessoa, inclusive, né? Você mesma falou que teve mais dificuldade de escrever conto. Eu ia fazendo oficinas, assim, eu vi muita gente que não conseguia muito escrever o conto, não conseguia fazer uma história, porque o conto, ele condensa todos os elementos narrativos, né? Isso é uma coisa interessante para você trabalhar, também a limitação de número de páginas, então pode sair uma coisa muito legal dali. E tem gente que tem mais facilidade de fazer uma história coesa curta, com aquele limite de páginas, e tem gente que tem muita dificuldade, que realmente não consegue, né? Começa a escrever um conto, não consegue finalizar, não consegue fazer a história fazer sentido com aquela limitação, né? Só que essa limitação pode ser muito interessante para você trabalhar esses elementos condensados mesmo, né? E tem gente que é boa nisso, tem gente que não. E você acha que é um pouco mais... mim, veio com você, não foi um treino? Pra mim foi assim, eu acho que pra mim é um gênero muito bom para você experimentar a linguagem, porque como ele é mais curto, você começa de um jeito, eu sei mais ou menos onde eu vou terminar, e se der certo, deu certo, se não deu certo, eu jogo fora. Agora, o romance, você fica anos com ele, né? Então...
tem essa coisa. Então, eu acho que sai coisas muito interessantes no conto por causa disso. Justamente por causa do limite de páginas. Por causa da experimentação, da linguagem e tal. Então, para mim, foi assim. Eu comecei... Quando eu retomei a coisa da escrita na minha vida, de quero fazer isso mesmo, eu fui fazer oficina com a Noemi Jaffe. Então, a gente praticava muito conto lá, né? Então... acaba sendo um gênero de entrada para muita gente, né? Apesar de algumas pessoas não se adaptarem a esse gênero. Tem gente que não vai bem no conto, e aí quando vai no romance a pessoa consegue desenvolver melhor porque ela tem mais espaço, mais tempo para desenvolver a ideia, e para ela aquilo funciona melhor. E outras pessoas vão bem no conto, mas eu gosto de narrativas, então eu gosto dos dois. Tanto que você está experimentando os dois, né? Mas, assim, para mim foi mais fácil começar no conto, porque eu já escrevia há um tempo, e aí eu treinei muito o gênero conto. E quando você publica, eu não publiquei todos os meus textos. Os meus primeiros eu não publiquei, né? Eu publiquei depois de um tempo, eu já vinha de um tempo escrevendo contos. E terminei, quando eu comecei a sentir que eu dominava mais, que eu comecei a pensar no livro, cortei várias histórias que eu tinha pensado numa primeira versão, depois tentei trabalhar uma unidade no livro também, e aí começou desse jeito, assim, porque eu já tinha alguns contos prontos, aí depois comecei a pensar num livro e foi assim. Aí lancei o livro e comecei, agora eu vou... Então, eu já mais ou menos domino isso daqui. Eu queria me aventurar numa coisa nova. Uhum. Mas eu sou muito da narrativa mesmo, então eu fui pro romance. Porque acho que poesia, eu até escrevi uma ou outra, mas eu acho que eu não... Nossa, poesia... Não chego lá, sabe? Não é a tenho minha... coragem de arriscar. Então eu falei assim, vou tentar um romance. Vamos ver se eu consigo. E aí o romance foi muito difícil para mim, porque eu tava muito habituada com conto. E o meu modo de escrita, que é meio caótico, então eu escrevo, termino, aí tem que pegar outro trabalho, aí me desorganizo, eu não tenho aquela organizaçãozinha metódica, rotina, né? de escrever todo dia. Então, para mim, isso foi muito difícil no romance. Primeiro porque eu estava escrevendo uma coisa que eu nunca tinha escrito, eu já tinha escrito muitos contos antes de lançar meu livro de contos. E segundo, por esse jeito... assim, intercortado, assim, de produção, que se adaptava melhor ao conto. Então, para mim, foi muito difícil seguir com a linha. Eu sentia que eu parava o romance, talvez eu perdia a linha. Então, eu demorei muito tempo para terminar o romance, foi muito difícil. Mas eu gostei do desafio, assim. Foi importante para mim também, para eu... Experimentar outra forma, né? Uma forma nova. Legal. E você, Bethânia, que chegou com o livro de contos, saiu ganhando todos os prêmios possíveis e agora tem... É um fenômeno. Que isso, gente. Olha, eu comecei como leitora de contos, né? Já no fim da escola, quando apresentam pra gente, né? Aqueles contistas clássicos brasileiros. E eu me apaixonei muito pelo gênero. Por conta do impacto realmente emocional, aquela questão de em pouco tempo você ter uma experiência muito poderosa, né? Essa própria questão do nocaute do conto, que não necessariamente vai ser uma surpresa, mas que é sempre algo que vai ali te chacoalhar um pouco, né? Vai te fazer aquela sensação assim de que você foi envolvido numa trama que, embora curta, era completa. Então, os contistas, né, que eu vinha lendo e que eu admirava, todos eles me davam experiências muito incríveis, né, em pouco tempo, em pouco espaço. Isso era algo que me agradava muito, né, e ao longo da minha vida universitária, eu sou do direito, né, mas eu sempre escrevi contos, junto com também narrativas infantis. Espero conseguir voltar a isso mais para frente, narrativas infanto-juvenis, que também enfim, um gênero que eu amo de paixão, né? Mas sempre escrevendo contos e participava desses concursos de contos para tentar, assim, ver o que era, sabe? Em termos de o que é, assim, participar de uma antologia, ter um livro que tem um trabalho seu. Isso era algo que, para mim, era muito difícil de visualizar. À época... lá em Salvador, né? Isso é algo que eu falo sempre. Não havia nas livrarias, quando a gente entrava nas livrarias, trabalhos de escritores contemporâneos brasileiros, com exceção de Lígia e do Veríssimo. Então, eu não conhecia escritores. Não era algo que para mim parecesse possível. Parecia algo de
talentosos, assim, algo de distante, outro mundo, né? Clássicos, exatamente, inalcançáveis. inalcançável. Eu pensei nisso, assim, eu senti isso na universidade, assim, que eu fiz letras. Pra mim, isso me distanciou, na verdade. É, Exato. Então, por muito tempo, eu não achei que era uma possibilidade escrever um livro, eu escrever um livro, né? E, enfim, depois de várias antologias com contos participando dessas premiações em antologias, durante a pandemia que eu resolvi realmente me dedicar mais à escrita, profissionalizar mais a minha escrita de ficção, né? E aí entrei em uma série de cursos, oficinas, aí que surgiu o projeto do livro. Então, os contos, na verdade, são um gênero que, para mim, assim, eu sou realmente muito apaixonada por esse gênero. Existe muito esse preconceito, né? De que não há espaço para o conto, ou que as pessoas são menos interessadas no conto. Embora eu ache que isso é discutível, porque como as pessoas só são apresentadas a romances o tempo inteiro, o destaque é sempre para os romances, né? Muitas vezes não chega realmente. A crônica tem pouco espaço, o conto tem pouco espaço, a poesia tem pouco espaço. A poesia até realmente ela tem um gênero que tem ali os seus apaixonados, digamos, mas não se compara com o grande gênero, né, em termos de mercado, que é o romance. Então, ao meu ver, quando apresentado a contos, enfim, sólidos, né, contos assim, tecnicamente bem produzidos, a experiência de leitura é muito boa. Então, todas as pessoas a quem eu apresentei bons livros de contos me deram um retorno muito positivo. Por isso, eu tenho a impressão de que, realmente, se fosse algo que fosse mais discutido, mais presente em clubes de leitura, mais presente na frente ali das livrarias, eu acho sim que as pessoas se interessariam e possivelmente, enfim, seria possível abrir mais espaço, né? Mas eu concordo. Acho que eu vejo muito isso. A gente tem hoje o romance ali, né, naquele espaço, Sim. e parece que esses outros gêneros orbitando. Tanto que eu falei pra vocês que, tentei escrever conto e não consegui, não dei conta, mas inclusive acho que por eu não ser muito leitora de contos. Você coloca isso, antes de ser escritora de contos, você era uma leitora, e a gente tem isso, né? Quando a gente é leitora de algo, aquilo vai facilitar a escrita, obviamente. Sim. E como foi pra vocês, então, pensando, a Júlia falou um pouquinho dessa transição pro romance, como foi pra você, que você tem essa paixão pelo conto, estava escrevendo os contos, mas você já está com um romance aí para ser publicado e falou aqui que já está escrevendo outro. Já são 2, gente. Gente, como eu tenho muitos projetos em curso, inclusive de outro livro de contos. Olha só. Porque eu não pretendo abandonar os contos. É realmente Maravilha. meu gênero mais automático, digamos. E existem justamente pessoas para quem o romance é mais fácil, né? Flui mais facilmente. Seria de se pensar que para algumas pessoas, a escrita do romance é mais fácil do que para o conto, seria algo que às vezes gera um estranhamento, mas é muito verdade. Né? Na minha experiência, conversando, enfim, com vários colegas, os romancistas raiz, digamos assim, né? Eles já vão direto para o romance e para eles flui muito mais fácil, né? Para mim é o contrário, o conto flui muito mais fácil, né? O recorte daquilo que exatamente que eu quero mostrar, de como eu quero mostrar, é algo que vem com muito mais facilidade, tanto que quando eu, esse ano, né, recomecei alguns projetos, eu estava com um projeto de romance, um novo projeto de romance, mas imediatamente me surgiu uma ideia de conto e eu comecei pelo projeto do livro de contos. Então, eu já tenho ali uns 2, 3 contos escritos. Aí parei, né, porque se deixar... A feitura dos contos é algo que é muito natural para mim, no sentido de que eu sempre produzo... com muita frequência, embora não assim religiosamente, de ter uma rotina de escrita, mas viver, né? A vida me apresenta muito material que eu gostaria de trabalhar no formato de um conto. Acho que é um pouco como a Júlia falou, então, né? Que parece que o conto chega mais para vocês e o romance vem como esse espaço da experimentação, né? Exato, mas como a Júlia eu acho falou... que eu também, eu acho que o conto, pra mim, ele é realmente mais fácil. Quando eu tenho que escrever o conto, eu resolvo, mas é uma história, né? Pra você fazer um livro, você tem que fazer várias. Sim. Mas eu faço mais rápido, eu faço com mais facilidade mesmo. Parece que eu domino mais. E vocês duas são muito boas no conto. Eu ia até perguntar pra vocês o que vocês acham que... Não sei se a gente consegue chegar nisso. O que define um conto para ser bom, assim? Como vocês acham que chegam no caminho de... Pô, esse conto ficou legal. Porque a gente percebe também quando escreveu algo legal ou quando leu algo muito bom. Sim. O que vocês acham que faz esse conto ter esse... Como você disse, essa surpresa da narrativa encerrada ali em pouco tempo. Esse espanto, talvez. Eu acho que por causa do limite de páginas, ele
pega parece que você escolhe um momento de muita intensidade. Você tem que escolher você não vai contar a vida inteira da pessoa, né? Do personagem. Você não vai contar a história inteira. Você vai escolher um momento de muita intensidade e fechadinho ali. E tem aquela que você até comentou, né, Bethânia, da metáfora do Cortázar, do lutador de boxe, que num romance você ganha do leitor por pontos e no conto por nocaute, né? Então, tem uma tensão permanente ali, uma intensidade que você mantém nas páginas. E o romance, ele tem momentos de intensidade, momentos que menos intensidade, ele vai alternando. E o conto não, é mais... e tem uma coisa também de você escolher... Você não vai contar tudo, a pessoa vai intuir algumas coisas. No romance também tem isso, né? O subtexto, né? Aquilo que... Os não ditos, que o leitor sente, mas não está exatamente dito. No romance também tem. E eu acho importante, é uma das coisas muito que eu gosto muito na literatura, né? Mas no conto tem mais. Porque como você tem menos páginas, e você conseguir deixar isso subentendido para o leitor é muito legal. Então, eu acho que essas são as qualidades do conto. Eu tinha colocado até pra gente falar disso um pouquinho mais pra frente. Você tinha falado disso que é não dito, né? Eu acho que isso está presente na escrita de vocês duas. E como que vocês trabalham isso numa narrativa? O que vai ser dito, o que vai ser mais entregue, vamos dizer assim, e o que vai ficar naquele subtexto, mas ao mesmo tempo, o que vocês querem ali que o leitor entenda, o que vocês querem que o leitor subentenda, ou também não tem esse pensamento tão prático na hora de escrever? Porque muita gente realmente às vezes escreve, vai. Eu penso, sim, mas é uma decisão difícil de ser tomada, né? O quanto a gente mostra e o quanto a gente oculta, porque no caso do Ninho, eu passei o livro por vários colegas, né? O livro passou por leitura crítica 2 vezes, inclusive passou pelo Marcelino, né? Como a gente estava conversando aqui antes. Gente, quase todo podcast o Marcelino aparece, né? Você já sabe, o Marcelino Freire, sim, figura conhecida. Marcelino é incrível, inclusive como contista, né? Então, assim, às vezes eu notava que o retorno de alguns leitores era, olha, eu não percebi isso daqui pelo que está aqui. E de outros era, você já disse demais aqui, não precisa dizer tudo isso, não. Sim. Dá para cortar, porque eu já entendi há tempos isso daqui. Então, você precisa meio que... tentar medir, exato, um equilíbrio, né, daquilo que você quer que o leitor perceba, logicamente, caso contrário, a experiência dele vai ser inferior, né? No caso, quando o leitor realmente consegue captar as diversas camadas de significado e de interpretação possíveis ali, ou pelo menos assim uma parte delas, né? Perceber que há ali algo muito maior do que aquilo que está na superfície. Então, essa percepção é muito importante para que o leitor se sinta impactado ou se sinta comovido, né, por um conto, que é a função, digamos assim, que é o nosso objetivo maior. Então, só pesar essa fronteira aí, né, entre o que dizer e o que não dizer, sempre é algo que eu faço com muita experimentação. E vai um pouco ali do intuitivo também, né? Sim. Tem o pensamento ali presente, mas para encontrar o equilíbrio, vai um pouco da sua intuição, certeza, né? Também até como leitora. Acho que isso ajuda muito. Para você, Júlia, por aí também? Eu também acho puxa difícil. Daqui, vai de lá. É difícil medir mesmo o que dizer, o que não dizer, porque às vezes você acha que o leitor não vai entender, e aí alguém lê e fala, não, isso aqui você tá explicando demais. E aí, outras vezes, você tem que saber reler muitas vezes, tentar dar um espaço, né, entre a escrita e a releitura, né, botar um pouquinho na gaveta, esperar um pouquinho para reler, e aí você lê com outros olhos, lê com olhos novos, e mostrar para outras pessoas. Isso é muito importante, É muito importante, sim. porque é isso, às vezes você acha que tá dando para entender e a pessoa não pega. Você vê que você mostra para um número ali de pessoas, a maioria não pega, um ou outro pega. Aí você fala, precisa... A maioria não pegou. Precisa dar uma ajustada, precisa mostrar mais. E, às vezes, a pessoa fala, não, isso aqui você está explicando... Porque é muito chato também o texto explicativo. Você fala assim, quando eu leio e percebo que está explicativo, eu não gosto. Então, só que às vezes a gente mesmo escrevendo não percebe, né, que a gente quer que o leitor entenda aquilo ali, mas já entendeu, ele já deu para entender.
E aí é medir mesmo, é difícil, é um equilíbrio difícil. Então é bom sempre mostrar para outras pessoas mesmo. É Esse trabalho de leitura, né? releitura, reescrita. Além do é editor que vai ler, que também vai te ajudar com isso, é bom sempre mostrar para mais gente também. Eu sempre faço isso, mostro para alguns amigos que eu sei que são bons leitores, ou escritores, ou pessoas que não são escritoras, mas que são bons leitores, assim. Legal, sempre lembrar que porque a gente pensa muito no escritor como esse trabalho sempre muito sozinho, né, muito isolado em algum lugar. É importantíssimo. Tem esse lado sozinho, mas tem esse lado do coletivo, né? Eu acho que tem uma fase do sozinho. É a fase do abrir a porta. E tem a fase do abrir a porta. Acho que eu li isso em algum lugar, eu não lembro que livro foi, mas que falava que o escritor tem esse momento do escrever a portas fechadas, e ele tem que ter um momento de abrir e escrever um pouco ali de portas abertas. E pensando um pouco em tema, vocês duas nos livros, tanto de contos quanto também em romance, a gente está com esse romance mais recente, vocês trabalham com temas mais densos, complexos, não sei se vai ser assim todos os livros, mas temas às vezes até um pouco obscuros ou mais pesados. Como vem a escolha dessa temática? É algo que busca vocês, por exemplo, alguma obsessão? Todo escritor tem uma obsessãozinha, uma imagem, um tema que está ali na cabeça? Ou foi algo que chamou a atenção de vocês em determinado momento da vida, algo que vocês queriam falar? Como foi a escolha desses temas dos livros de vocês? Olha, para mim, acabou surgindo muito organicamente. Eu ia escrever um livro de contos curtos de humor. Nossa! E quando eu vi, eu estava escrevendo... Totalmente! Que virada! Totalmente, pois é. Estão lá os meus contos de humor na gaveta ainda. Nossa, quem sabe quero ler um dia. Eles saiam algum dia, né? E à medida, justamente, que eu ia escrevendo, eu percebia que cada vez mais esses temas ligados à família vinham surgindo, emergindo no texto, né? E aí que eu percebi que realmente o projeto tinha que mudar, ia ser realmente um projeto sobre essas vivências femininas dentro de casa. E acho que é a Socorro que fala que o primeiro livro é o livro das nossas obsessões, né? Aquilo que está mais perto ali da superfície. Eu acho que esses eram as questões, essas eram as questões que realmente mais me assombravam, me causavam estranheza e que eu queria compartilhar, né, com outras pessoas. Mas estou curiosa em ouvir a Júlia, porque é um livro muito sobre silêncios, né? O romance, né? O romance não, os dois, né? São silêncios diferentes, mas eu acho que o livro de contos, ele foi... Primeiro eu fui... eu estava experimentando muito. E aí, quando eu pensei em fazer um livro, eu fui pensando no que esses contos tinham em comum. Então, eles todos têm uma estranheza e eles falam de relações humanas, mas tem sempre uma incomunicabilidade, né? Um desconforto com as relações, com a estranheza da vida mesmo, com o existir. Né? Com o existir. Então, essa frase, você não vai dizer nada, ela meio que se repete em vários contos, não exatamente dessa forma, mas às vezes com algumas pequenas mudanças, e ela pode ser uma pergunta, ela pode ser uma afirmação. Então, eu fui trabalhando um pouco isso, esse desconforto um pouco com a vida e com as relações humanas, né? Nos contos. Então, alguns eles já estavam prontos e meio que conversavam entre si. Então, eu juntei. Outros eu fui escrevendo depois mesmo, pensando já num livro. E são temas variados, mas sempre tem essa... Você acha que o silêncio um pouco, então, esse silêncio como essa estranheza e o silêncio, o incômodo com o silêncio também tem, mas é um tipo de silêncio diferente do livro, do romance. O romance, ele surgiu um pouco, eu já tinha acabado de terminar o livro de contos e aí a gente estava em 2019, governo assim... Bolsonaro, então estava uma crise política ali que para mim estava me angustiando muito. Logo depois começou a pandemia, então ele nasceu um pouco de uma angústia minha. Ele, para mim, era um momento que a gente estava com o silenciamento de algumas questões, de algumas violências que aconteceram no Brasil, que a gente não elaborou, o nosso passado não elaborado, traumático, traumas coletivos não elaborados, eles estavam voltando, estavam ecoando ali de alguma forma, nesse momento político. E eu acho que a gente fala muito pouco sobre essas violências que o nosso país
promoveu, né? Então, várias violências, né? Seja aí entra novamente o silêncio. A escravidão, o massacre indígena e tudo da colonização, mas aí no caso do meu livro, a ditadura militar, que era uma coisa que é um passado recente. Então, eu falei um pouco da minha geração, que é uma geração que nasceu depois da ditadura, mas, assim, viveu um pouco os efeitos dela, porque eu acho que eu sou um pouco mais velha que vocês. Eu nasci nos 83, ali, início dos anos 80, então, tinha acabado de acabar... Quer dizer, não tinha nem acabado, mas quando eu era criança, tinha acabado de acabar a ditadura, e eu sentia como uma coisa realmente não elaborada, esse trauma que as pessoas... teve essa decisão de seguir adiante, de vamos passar por cima disso, vamos pensar no futuro, não vamos olhar para o passado. Então, e que eu senti que foi um erro, assim, e que a gente tinha que trabalhar mais isso. Então, foi um pouco essa ideia de trazer isso para o livro. Então, ele narra, a narradora do livro não sou eu. Muita gente confunde um pouco. Muita gente já veio me perguntar se era uma história, se era uma autoficção. Isso sempre acontece. Se era biográfica. Um amigo meu Agora, recentemente né? leu o meu livro, um colega do trabalho, e aí ele... Queria te perguntar, quantos por cento ali é verdade? Eu falei, não é autobiográfico. Ele, mas uma porcentagem. Eu falei, não tem nada real. Acho eu falei, que foi o Vila Matas que respondeu, sei lá, ele falou assim, zoando, assim, meio, sei lá, 7%. 73,4%, sabe? A gente não sabe. Eu acho que, não sei pra vocês, mas pra mim, existem temáticas que de alguma forma passam pela gente, né? Atravessam a gente. Então, esses temas fazem parte da gente, da nossa vida de alguma forma. Sim. Mas tudo que a quando gente você narra escreve tem, sobre isso, não quer dizer que ele é autobiográfico, é verdade. Quer dizer que você tá se inspirando em temas que te atravessaram de porque alguma tem forma. autores que trabalham com uma história... Mais autobiográfica. Mais autobiográfica. No meu caso, não. Mas ele tem todo um contexto histórico e político que eu conto que eu fiz uma pesquisa histórica e que é verídico. Então, como é muito real, trabalha com um determinado período real, com coisas que aconteceram na realidade, as pessoas acham que também a história é real. Então, a história das personagens não é real. Não é da sua família. Não é da minha família, mas... Eu emprestei várias coisas para essa narradora de qualquer forma, porque são temas que conversam muito com o que eu sentia na época, mas também porque a minha família, ela foi uma família de... Meus pais se conheceram no movimento estudantil, eles atuaram muito contra a ditadura, chegaram a ser detidos, meus pais, meus tios todos, assim, então, e era uma coisa que eu escutava quando eu era criança, as histórias da família e tal. Então, é uma coisa que, algumas coisas eu emprestei, assim, tem umas cenas de infância, mais ou menos, eu lembro... No meu livro, ele aparece a história da Vala de Perus, que é uma vala descoberta em 1990, que tem mais de 1.000 ossadas, entre elas algumas que foram de presos políticos, torturados durante a ditadura militar. E então, eu lembro dessa história quando eu era criança. Então, tem algumas coisas da protagonista, da narradora, que conversam um pouco com a minha história, mas ela não é a minha história. Eu não tenho uma história trágica como a que eu conto no livro, que é uma história muito trágica, né? Da família, da tia dela, da família dela. Então, foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim que surgiu o tema. Foi mais de uma angústia. E eu fui trabalhando, fui pesquisando. Quanto mais eu pesquisava a história da Vala de Perus, eu achava ela muito importante ser contada e muito interessante, porque foram acontecendo milhões de coisas, assim, com essas ossadas. E isso me ajudou no processo criativo também. Eu inventei muita coisa. E que é o mais legal, né? Como diria Marcelino Freire, bom é que o escritor pode mentir. Que a realidade não é suficiente também. É bom você, às vezes, poder também... Exato. E às vezes, quando você reproduz exatamente a realidade na nunca ficção, não funciona. Ou as pessoas não acreditam. Às vezes até funciona, mas nunca vai ser a realidade. É porque é uma representação. Nunca vai ser a realidade, sempre vai ser um recorte, né? A memória já é
é uma invenção da sua cabeça. Uma invenção não, né? Ela já é um pouco fictícia, porque é uma narrativa. Você criou aquela narrativa, uma pessoa que viveu... De repente, uma pessoa que viveu a mesma história vai contar de outra forma. Exato. Mas isso da realidade é então... tão engraçado. Eu lembro, acho que de uma entrevista da Mariana Carrara, em algum lugar, que ela falou que teve um trecho do livro dela, do primeiro, que ela tinha colocado uma história real e que era tão absurdo que as pessoas ficavam... Nessa parte aqui, ela exagerou um pouco na narrativa, né? Acho que aquela perdeu a mão. E ela falava, era a única parte que era verdade. Acontece isso. Tudo que as pessoas acham que é verídico, não é. E quando você coloca uma coisa lá... Exagerou aqui, pesou a mão. As pessoas acham que eu inventei, e não inventei. E vocês trazem muito esse tema da violência, né? Vocês você estava colocando tanto no seu romance quanto no seu livro de contos. Como é para vocês trabalhar com esse tema da violência ali? Vocês têm algum cuidado na hora de escrever? Pensam no que vai chegar no leitor ou não? E como tem sido o retorno dos leitores para vocês? Acho que a gente estava até conversando um pouco sobre o que vocês colocam de entregar de mãos ou não. O entendimento dos leitores, já aconteceu de surpreender muito vocês ou geralmente conversa muito com o que vocês realmente pensaram e escreveram? Ou acontece de falar, nossa, que interpretação maluca foi essa? Mais ou diferente? Olha, em questão de como abordar a violência, para mim, o que mais me marcava quando eu entrava em contato, né, com mulheres, principalmente que relatavam episódios de violência, era quando elas não percebiam que aquilo ali era uma violência. É muito frequente, realmente, que a violência esteja completamente naturalizada ali dentro daquela casa. E aquela mulher, ela não apenas não entende que ela sofreu uma violência, como, em grande parte das vezes, ela também pratica essa violência, né? Seja contra outras mulheres, que é o foco do livro, né? Violências entre mulheres. Pelo menos, assim, a grande maioria dos contos trata justamente de violências intergeracionais ou violências ali realmente femininas, digamos, de uma mulher contra a outra. Embora em alguns casos, logicamente, né, seja abordada também a violência masculina, a violência sexual. Mas nessas narrativas que chegavam até mim, né, eu notava muito como elas eram narradas como algo cotidiano, comum, normal. Não há nada a ver aqui, vamos seguir adiante, né? Essa era a postura. Então, eu notava que eu me chocava mais do que a pessoa que estava me contando aquilo ali, né? Então, era isso que eu queria que o leitor experimentasse quando lesse O Ninho, né? E conseguiu. Personagens que, personagens que não estão conscientes, seja das violências que elas praticam, como também das que elas sofrem na grande maioria dos casos. E mesmo quando elas têm consciência da violência, elas muitas vezes não conseguem escapar de reproduzir essa violência, né? Essa dificuldade de escapar os padrões familiares aos quais nós fomos acostumados, né? A forma como a gente se acostumou a pensar, a desenvolver nossos afetos, a forma como a gente se expressa. Tudo isso é muito condicionado pelas famílias e é muito difícil fugir. Quando a gente vê, mesmo tendo consciência, às vezes vem um pensamento, a gente fala alguma coisa, né? Que a gente depois pensa, poxa, por que eu fui fazer um comentário desse? Ou por que eu fui pensar exatamente nesses termos, né? Eu comento que, por exemplo, quando eu amamento, né? E eu tomei um remédio que eu não podia tomar, comentei com uma amiga, poxa, amiga, eu tomei esse remédio, que coisa, não podia ter tomado... Né? E agora, estava meio preocupada. Ela, amiga, é só vomitar o remédio. E eu falei, como você vai vomitar? Quê? Ela, amiga, eu não vou conseguir vomitar o remédio. Ela, como tu não sabe vomitar? Tipo assim, ainda, numa idade dessa, não sabe vomitar. Caramba. Ou seja, um provável distúrbio alimentar que se passou aí despercebido de pessoas muito próximas. É muito frequente. Muito frequente que pessoas na mesma casa não conheçam sobre o distúrbio alimentar de outras, né? Então, esse aspecto da violência era o que eu queria trazer no livro, né? Não aquela violência, assim, tipo, na cara do leitor, mas a violência que passa despercebida muitas vezes, que passou despercebida pelos personagens, né? E que o leitor possivelmente iria ser chamado ali para perto, para que ele dissesse, isso aqui é normal, né? É normal esse tipo de relação, é normal esse tipo de comportamento, de padrão, né? Então, gerar essas provocações. Para muitas pessoas, elas podem ter lido aqui e pensado, vida que segue, normal, né? Enquanto para outros, como para mim, aquilo ali era realmente objeto de um desconforto, né? Então, eu quis trazer esse desconforto e essa estranheza para o livro. Então,
Foi mais ou menos por aí. Muita pesquisa também, por exemplo, a violência sexual. Eu lembro que na época eu estava discutindo o projeto com o Assis Brasil, e ele falou, pelo amor de Deus, mais um marido abusador, não. Ele falou. Né? E é isso que eu quis dizer quando eu digo que a realidade nem sempre se traduz bem para a ficção, porque às vezes, por mais que seja algo chocante, acontece com tanta frequência que a gente não se escandaliza mais, né? Então, seja a violência urbana, né? O ciclista que foi assassinado por um celular, antes mesmo de pegar no celular, já tinham atirado, o homem já tinha morrido. Algo que a gente pensa, nossa, mas segue, porque não choca mais profundamente a gente, é algo que acontece diariamente. Da mesma forma, inúmeras outras violências, né? Então, como apresentar isso de uma forma que o leitor ainda se sensibilizasse, né? E foi isso que ele quis dizer quando ele me falou, pelo amor de Deus, mais um marido abusador, não, né? Então, a partir daí, eu fui estudar violência doméstica, no seu sentido ali mais tradicional da violência sexual, que em 90% dos casos é contra a mulher, né? E, enfim, vendo documentários, entrevista com psicólogos, elas falavam muito sobre como a pessoa que sofreu um abuso sexual tende a reproduzir esse comportamento de abuso ao longo da vida. Algo que, para mim, não era muito intuitivo, né? Porque a gente pensaria, se eu sofri uma violência, jamais que eu iria conscientemente reproduzir essa violência, né? Então, isso passa muito por uma questão que é típica da família, que é a formação de identidade, a formação da sua personalidade. A sua personalidade, a sua forma de expressar amor, às vezes, ela se forma de um modo tão abusivo que você não consegue evitar, né? Então, eu pensei, é isso que eu queria abordar, né? Quando eu tratasse de violência sexual. E só um exemplo, né? Mas para todos os contos eu tentei fazer um trabalho mais ou menos nesse sentido. Vocês pesquisam, então, né? Vocês duas colocaram que tem essa fase da pesquisa e tudo. E quando você falou de histórias, eram histórias que você pesquisava ativamente, ouvia, buscando para o livro ou não? Histórias que você ouviu em algum momento na vida e puxou na memória para trazer para a escrita? Muitas histórias que eu vivenciei, ou diretamente, através de familiares, né? De amigas. Por exemplo, eu tinha uma funcionária na minha faculdade que um dia que faltou, também é uma história que eu conto sempre, ela chegou pra gente igual, porque você faltou, e ela estava no hospital. Porque, sabe como é? Meu marido me traiu com a minha irmã, lá em casa. Sabe como é, né? Sabe como é. Aí, eu expulsei ela, briguei com ele veio pra cima de mim, falei, pra cima de mim não, peguei uma faca, esfaqueei ele, aí ele já tá no hospital, mas tá tudo bem, já voltou, Tá tudo certo. vida, tipo assim, já estou de volta, minha irmã já saiu, relacionamento que segue, e ela contou isso com muita naturalidade, da mesma forma que amigas com formação universitária, com bons empregos, independentes profissionalmente, contavam que os namorados tiravam comida do prato dela, contava que ela tinha que fazer vídeo com data para mostrar onde ela estava, porque senão ele não acreditava na foto, achava que era de outro momento. Ou seja, em diversas classes sociais, diversos tipos de violência são completamente naturalizados. Na hora que ela falou, é coisa meio chata, tenho que ficar fazendo esse vídeo. E ela não tinha noção que era uma violência, da mesma forma que essa funcionária não tinha noção desse contexto de violência, né? Então, a maioria desses contos realmente veio de experiências assim. Por incrível que pareça. Quando você bota, exato, a verdade... Parece o que ainda aconteceu... mais absurda. Sim. E veio daí o título também, porque o ninho traz um pouco isso... Quando você pensa em ninho, parece que você vai ali para casa, pro aconchego, mas ao mesmo tempo esse espaço ambíguo. Né? Maternidade vai ser um livro fofo. Exato. E aí é tudo menos isso. Eu queria justamente esse contraste, né? Por isso eu pedi uma capa que fosse ali mais sombria, que contrastasse com a imagem que normalmente a gente faz do ninho, né? Eu passei por alguns títulos, acabei decidindo por esse para ter esse choque mesmo de expectativas do leitor. Né? Legal. E para vocês, então, que transitam entre esses dois espaços, do conto e do romance, como que é a hora de construir personagem? É muito diferente? Ou para vocês é meio natural, já que você pensa muito, essa narrativa curta estava muito presente para vocês e vocês só expandem? Como que é essa construção de personagem, pensando nesses dois estilos tão diferentes? Olha, a construção de personagem... ela ocorre muito na minha cabeça. Eu fico um tempo, mesmo para escrever o conto, que é mais curto, antes de eu começar a escrever, eu tenho que ter pensado muito sobre essa personagem. Ela fica... A história fica um tempo na minha cabeça antes de eu escrever. Então, eu vou fazendo algumas anotações também. Eu
fico bloco de notas no celular. Às vezes eu mesmo mando mensagem para mim mesma no WhatsApp. Eu faço isso também. Eu sou muito do bloco de notas também. E aí eu fico pensando nessa personagem por muito tempo. Eu meio que vou elaborando ela na minha cabeça. Isso tanto no conto quanto no romance. Agora, claro, o romance é uma personagem com você muito tempo, né? Ela fica, até te apavora. Ela é meio que um fantasma, aquela personagem, assim. Até você terminar o romance, porque é muito tempo. Você fala, meu Deus do céu, eu preciso dar um destino para essa personagem aqui, porque ela fica mesmo assombrando, né? Então, eu acho que tem uma elaboração... A elaboração no conto da personagem é mais... Ela fica comigo ali por um tempo mais curto. Aí eu vou lá, escrevo, ponto, fecha, ela vai. Aí depois eu passo pro próximo. Agora, do romance, tem uma elaboração inicial para você começar né, dar um start ali no romance, que é parecida com a do conto, eu acho. Para mim foi assim. Mas aí ela dura, né? Porque você vai aprofundar mais no romance, você vai mergulhar Quanto tempo mesmo. você ficou Nossa, escrevendo seu romance atual? Eu fiquei desde 2019, eu terminei em teve um tempo para publicação, né? Eu terminei em 2023. Mas ficou... então, mas é legal a gente ver que existem esses tempos diferentes, né? Sim, uns 4, 5 anos. Dia desses eu tava falando com a Andrea Del Fuego aqui, e aí ela tava trazendo isso, que tem um livro que tá com ela uns 10 anos, e até hoje ela não terminou. Eu espero que os próximos... Ela teve a pediatra, saiu em um mês. Sim, exatamente. Eu ouvi esse episódio. Sim. É muito, muito maluco, né? O quanto esses livros têm tempos diferentes, né? Enquanto alguns têm uma escrita muito rápida. Foi um livro difícil, assim. Aí eu comecei, aí eu larguei, aí eu não vou escrever outro, aí não. Larguei ele algumas vezes, aí peguei de novo, aí a história não me abandonou. Eu sentia que ela tava comigo ainda, então, de novo, a personagem tava ali, me assombrando. Então eu precisava terminar, então foi um processo meio caótico, assim. Mas eu espero que o próximo seja uma coisa um pouco mais tranquila e mais rápida, mas vamos ver. Para mim também é bem caótico, intuitivo, assim. Eu acho que por mais que a gente estude técnica narrativa, estude construção de personagem, na hora de efetivamente construir o personagem, para mim não funciona fazer nenhum tipo de lista, ficha ou esquema ali de quem é aquela pessoa, né? Eu tenho que realmente compreender quem ela é. Internamente, né? Saber o que move e sentir que é alguém que eu conheço. Então, é um processo muito interior e que não tem muito, digamos assim, muitas regras, assim. Acaba que o personagem, para mim, surge primeiro a estranheza de alguma situação, algo que me gerou uma estranheza, e a partir dali eu vou construir os personagens ao redor. Então, não é algo que, para mim, surge primeiro o personagem. Dificilmente vai surgir primeiro o personagem. Normalmente, eu vou construir para que ele sirva, né, a mostrar essa fotografia, né, esse recorte que a gente faz com o livro, né, de uma determinada vida, de um conflito, e que no romance, com certeza, é mais desafiador, né, e tem sido para mim também, agora na escrita, né, no manuscrito do romance, permanecer tanto tempo com o personagem, né, acompanhar as mudanças ou não desse personagem, os momentos que a gente gostaria que ela mudasse, e, na verdade, né, questionar também o quanto a gente realmente muda, né, ao longo do tempo, e o quanto é tão nosso que é muito difícil de modificar. E a gente muda, a escrita vai mudando juntos também, né? Junto, então tem isso sim, do tempo. Sim, às vezes a gente imaginou uma coisa para a personagem, a gente pensava uma coisa sobre ela, e é bom você estar aberto também para a escrita e te mostrando outros caminhos, né? Então, às vezes, para mim é importante eu ter uma imagem mais ou menos clara de quem ela é, mas também deixar ela ser construída com a escrita. Então, às vezes, essa personagem aqui, ela não é assim, não. Ela tomou vida ali, ela é diferente, ela foi para outro caminho, né? Às vezes acontece isso também. Sim. Uma curiosidade que eu tenho é se mudou algo para vocês da escrita do primeiro livro para o próximo. Porque, por exemplo, no primeiro vocês estavam ali no espaço, talvez, daquele escritor onde ninguém conhece, então você está escrevendo quietinha, está na sua casa, ninguém tem expectativa nenhuma, nada aconteceu. E, de repente, entre um e outro,
vieram prêmios ou vieram jornais, vieram participação em bate-papo, evento, feira, diálogo com muitos leitores. Como é a escrita depois disso tudo? Aumenta... Betânia tá até dando uma risadinha Nossa, nervosa aqui. Aumenta a pressão, aumenta a expectativa. Para mim, eu acho que um dos fatores que fizeram o romance ser difícil também, eu não sei, né, como seria sem começar um romance antes do... Mas foi isso, assim. Então, tem uma tensão maior, porque, bom, agora eu acho que já vão olhar mais, Existe uma expectativa, né? Tem uma expectativa em cima de você e tem uma tensão maior sua mesmo, de não decepcionar e de expectativa do que vai acontecer, né? Até por passar do conto pro romance. Romance normalmente é mais lido, então dá um medo maior. Tem isso, assim, sim. E para você, Betânia, você concordo. tem sentido um pouco isso? Sim, sim. Para mim, algo às vezes chega a ser meio paralisador, a depender, né? Então, enquanto eu estou escrevendo, né? Por exemplo, eu trabalho em alguns manuscritos, assim, às vezes ao mesmo tempo. Você consegue trabalhar em mais de uma história ao mesmo tempo? Se for de um conto, né? Às vezes se me vem um conto muito forte, muito pronto, eu sento e escrevo o conto, né? Dou uma pausa no romance. O conto, eu consigo concluir ele rapidamente, né? Entendi. Quando ele já vem, assim, com todo estruturado e pronto, eu sei que é o momento. Eu sento, escrevo e meio que sigo, né, no romance, que é, de fato, um projeto de anos aí, né? Não é algo que é construído em pouco tempo, pelo menos para mim. Seria inviável. Até um livro de contos, para mim, demorou anos, né? Então, um romance nem se fala. E essa ideia de que, justamente, né, as dificuldades já da transição de gênero, né, de transitar do gênero conto para o gênero romance. Então, são outras técnicas narrativas, outra forma de você explorar o arco do personagem. Então, além dessas questões, dessas mudanças todas, ainda tem, com certeza, né, esse lidar com as expectativas, né? De talvez que se espere que seja um livro muito próximo do primeiro, ou que pareça, ou que... Não sei. Existe, sim, uma expectativa de que quem gostou de O Ninho, né, vá gostar do próximo livro. Então, isso gera, sim, uma certa, digamos, responsabilidade com a escrita e que, às vezes... trava um pouco na fluidez do manuscrito, né? Talvez vá um pouco para aquilo que a gente estava conversando no começo antes de gravar. Ou a gente já estava gravando, nem lembro. De você estar na hora da porta fechada, né? Sim. De acho que se isolar um pouquinho ali para poder talvez não se deixar afetar. E pensando nisso do público, vocês já tiveram alguma leitura que surpreendeu muito, assim? Que colocou vocês num lugar de, nossa, por que será que a pessoa teve essa leitura? Ou algo que chega para vocês, eu não sei se leitores mandam mensagens, se as pessoas já comentaram algo que deu uma mexida em vocês, que trouxe alguma surpresa? Olha, para mim, o mais surpreendente foi uma leitora num clube de leitura que ela realmente identificou o exato ponto em que eu tinha a ideia central de cada conto, de onde eu tinha começado, a inspiração para aquele conto, né? De onde eu comecei, cada um dos contos. E nem sempre aquilo está no começo, e nem sempre é óbvio, mas é uma estranheza inicial que ela realmente captou, isso foi muito surpreendente. E também com relação a um dos meus contos, mas foi na leitura beta, né? Antes lá da publicação do livro, já os leitores me deram uma interpretação que eu não tinha vislumbrado no momento, né? Com relação ao último conto, uma possibilidade de se interpretar ali, enfim, a interação que a mulher tem com o homem, né? E a filha dela tá ali na praia. Então, que aquela interação tivesse sido propositadamente arquitetada por esse homem de alguma forma. É uma leitura possível e que não tinha me ocorrido, né? No momento que eu escrevi. Então, eu acho que o texto se desprende de nós, né? E a leitura, ela também confere significado ao livro, ela acrescenta o livro também se constrói pela leitura. Então, é sempre muito gratificante mesmo conversar com leitores, clubes de leitura. Eu sou uma fã de clubes de leitura, porque a gente sempre tem essas surpresas, né? É isso que ela falou mesmo, que uma parte... uma parte só é do escritor, tem uma parte enorme que fica a cargo do leitor mesmo, e que ele vai perceber coisas que ele percebe, às vezes a gente não pensou nisso para escrever, mas estava lá também, porque tem coisas que são inconscientes que a gente coloca no texto, né? E às vezes a pessoa de fora percebe que a gente não percebeu. Então, tem uma parte... Eu adoro receber comentários de leituras.
uma coisa que realmente é a coisa mais satisfatória. E acho que é muito legal hoje em dia a gente ter esse diálogo maior, né? Sim, a gente nas redes sociais consegue ter um contato mais próximo, né? Com os leitores que escrevem, às vezes, inbox e tal. E, poxa, ali... E aí é muito gostoso, porque é isso, como uma prática tão solitária, né? Que a gente fica no escuro ali, sem saber se aquilo vai fazer algum sentido para outra pessoa além de você. Então, é muito bom. Agora, uma curiosidade, uma história que é a mais engraçada de todas, a mais absurda que aconteceu, foi agora com esse romance, que a narradora do livro, ela não tem nome. Ela só vai contando, tá? Ela vai contando um pouco da história da família dela e da história da tia chamada Eva, mas a narradora mesmo, que é uma das protagonistas junto com a tia Eva, ela não tem nome. Mas aí uma moça me escreveu que tem um canal de leitura, tem um Instagram de leitura, ela escreveu uma pequena resenha no Instagram, contando a história do livro. Ela começou, Ana... É uma mulher que voltou ao Brasil, tem uma tia chamada Eva, que não sei o que lá. Ela deu um nome. Ela deu um nome, só que o mais louco é que em algum momento da escrita eu tinha pensado em dar um nome. E eu tinha pensado assim, se eu fosse dar um nome ia ser Ana. Caramba. Porque o nome, eu queria um nome curto igual a Eva, bem curtinho. Mas eu tenho uma irmã também que se chama Ana, e ela é gêmea da outra irmã que se chama Beatriz. E aí eu falei assim, não vou colocar o nome de uma das irmãs gêmeas. E aí se colocar e a outra vai gerar uma ciumeira. Fora que eu achei interessante ela não ter o nome também. Eu quero que ela não tenha nome, eu quero que cada leitor possa dar um nome e fica esse mistério. Legal. Mas eu tinha pensado, o único nome que eu pensei em dar... Depois eu desisti, foi Ana. E eu depois que ela escreveu esse texto com Ana em vários lugares do texto, escapar. Eu falei assim, eu devo ter deixado escapar um Ana ali. Eu fui lá, procurei no arquivo. Não tinha Ana em nenhum lugar. E ela tinha certeza que a narradora se chamava Ana. E eu falei, nossa, isso é muito louco. Porque a narradora não tem nome. Como você adivinhou que era Ana? Porque eu tinha pensado no nome Ana. Ela, meu Deus, não sei de onde eu tirei isso. De curiosidade, Bethânia, você estava falando do tempo. Quanto tempo você levou para escrever o livro de contos e o romance? Você lembra? Tem uma ideia? 2 anos de sentar para escrever, assim, né? Para os dois. Sendo que o romance agora está indo no 3º ano, né? Eu comecei a escrever ele antes de participar até do Prêmio Sesc com o Ninho, porque justamente eu pensei, tem um livro de contos. Ninguém vai querer publicar um livro de contos de uma autora que não se conhece, né? Eu sou de fora do mercado editorial, então não conhecia realmente assim, o meio, como se fazia, quais os caminhos para publicação. E pensei, acho que com um romance vai ser mais fácil de uma editora dar uma chance, né, para o meu manuscrito. E aí eu comecei a escrever o romance antes mesmo de participar do Prêmio Sesc, assim que eu acabei a 2ª versão do livro de contos, né? E então, desde 2023, início de 2023, 2023, 2024, agora já estamos em 2025, já está indo aí no 3º ano, que já está em 15 milhões de versões, né? Esse próximo livro aí. Sei como é. E tem aquele momento que todo mundo começa a encontrar e fala, ih, quando vem o próximo livro? Sim, e aí você começa a ficar... Dá um nervoso, né? Dá um nervoso. Mal saiu. Ai, não terminei, ai... Gente, e a gente tá perto de encerrar, pra gente ir pensando, quem que inspira vocês, assim? Quem vocês acham que mudou talvez um pouco a forma de vocês verem? Nossa, hoje eu tô mexendo muito nesse microfone, não sei porque eu tô batendo nele toda hora. Quem que vocês acham que mudou um pouco a forma de vocês lerem, verem a literatura ou até de escrever? Quem que inspira vocês? Não sei se de clássicos, de contemporâneo. O que vocês veem de mais especial também na literatura contemporânea hoje, vocês que são autoras contemporâneas? Olha, eu leio muita literatura contemporânea, brasileira e latino-americana, principalmente. Então, todo esse movimento de literatura feita por mulheres é algo que eu já acompanho há bastante tempo, com imensa admiração e justamente gratidão mesmo por terem começado a abrir esses caminhos, né? A gente sabe das dificuldades de leitura no Brasil e que por muito tempo
só existiam homens nas prateleiras, né? Principalmente homens aqui do Sudeste. Então, que a literatura hoje esteja se diversificando, esteja abraçando todas essas outras experiências, né? As experiências de pessoas de regiões diferentes, das mais diversas identificações de gênero, né? Com, enfim, todos os tipos de experiência realmente, hoje está um pouco melhor do que antes, né? Nem sempre está no ideal. Mas antes eu não encontrava nada disso, nada. E olha que eu sempre frequentei muita livraria, muito sebo, muita biblioteca pública, e era muito difícil, né? Então, hoje já se começou a abrir esse espaço. Então, realmente, todas essas mulheres, principalmente, eu gosto muito de citar mulheres, porque muitas mulheres influenciaram no trabalho do Ninho, né? A Cíntia Moscovitch, que é uma contista extraordinária, com quem também eu estudei logo foi a minha primeira oficina, né? O próprio Marcelino Freire, que também foi uma grande referência sempre para mim. A Giovanna Madalosso, a Jarid Arraes, né? Pilar Quintana, a Maria Fernanda Ampuero, a Mariana Henriquez, a lista é gigante. E realmente, assim, eu sou muito fã da literatura contemporânea, então é algo que eu costumo ler como regra, né? Os clássicos eu já vinha antes, né? Já tinha lido muita coisa, o que faltou ler vai esperar mais um pouco, não vai ser por agora, né? E para você, Júlia, também. É difícil isso do nome, mas você acha que tem algo que te inspira mais? Eu fico meio que em crise quando me perguntam, porque eu sempre esqueço alguém, eu falo de Ou dá alguém. um branco total. Dá Eu um sou muita pessoa do branco, gente. Se me perguntam que livro você tá não é lendo. possível lembrar de tudo. Mas, assim, uma pessoa que foi muito importante para minha formação como escritora, eu não posso... que é a Noemi Jaffe, assim, que eu não posso deixar de citar ela, que ela mudou realmente a forma de eu pensar literatura. Até hoje é uma grande referência para mim. Eu faço até hoje. A gente tem um grupo, né, de escrita na Escrevedeira com alguns autores já, e a gente continua praticando a escrita e mostrando uns para os outros. Legal que o grupo se manteve. Sim, a gente se manteve. O grupo que começou há anos se manteve. E ela é uma grande referência para mim. E ela me deu força mesmo. Eu acho que se não fosse ela falar, você tem que continuar, você tem que publicar, eu não teria seguido. Então, e admiro muito como escritora. E aí eu também ando lendo muitas mulheres brasileiras, e que também é uma novidade, mais dos últimos 5, 10 anos, porque eu sempre fui uma pessoa que li muitos homens, né? Acho que então, pra quase todas eu tenho assim. lido muita literatura contemporânea latino-americana, como a Betânia. É o melhor que há de literatura eu tenho, hoje em dia, assim, gente. Não tem... Então, esse Mariana Henriques, Alina Meruane, a Selva Almada, a Samantha Schweblin. E... Nossa, São muitas. São muitas, assim. Mariana Ravitz, lembrei agora. Isso, Mônica Orreda, Ampuero, que você citou, e eu estou esquecendo mais outras milhões, mas são grandes referências para mim. Eu acho que é o que há de melhor, assim, produzido de literatura hoje em dia. Ah, gente, foi-se uma horinha, super obrigada. Mas antes da gente encerrar, conta pra gente onde a gente encontra vocês online, Betânia, se quiser falar do seu livro, O Ninho, e se quiser falar onde a gente encontra online, Julie, um resuminho do seu trabalho mais recente, então, que vem vindo aí esse ano. Bem, eu tô lá no Instagram, no Betânia Pires Amaro, @BetâniaPiresAmaro. O Ninho também está disponível em todas as livrarias. Adoro quando me contatam no Instagram, ou enfim, por qualquer modo, para comentar sobre o livro. Então, vai ser sempre um prazer ouvir todos os leitores, né, que se sintam aí comovidos o suficiente, né, para estender a mão. É algo que eu sempre faço com os livros. Eu tinha mandado uma mensagem para a Júlia, como leitora da Júlia, antes de escrever o livro. Então, todos os livros que realmente me comovem muito, eu costumo entrar em contato com o autor ou autora e dizer que eu tive uma experiência positiva, porque eu acho que somos poucos leitores, né? Temos que ser mais. Sim. Mas a gente mesmo se alimenta, né? Então, é algo que eu costumo fazer como leitora e adoro agora receber como escritora. Olha aí, fica a dica, gente. Também, gente, meu Instagram é julia.codo. Também meus livros estão aí disponíveis nas livrarias, tanto físicas quanto online. Ou nos sites das editoras, tem Você Não Vai Dizer Nada na editora Nós, e Caderno de Ossos na Companhia das Letras. E também adoro receber comentários de leituras, pode me escrever em inbox, sempre amo.
É isso. Isso, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Fiquei hoje. feliz também. Ai, Super obrigada Isabela, pelo foi papo. Olha como incrível. passa rapidinho, né? A gente sempre acha Voa. que demora muito, mas rapidinho já foi. Sim. Gente, obrigada então para quem seguiu com a gente até aqui. Obrigada, Júlia. Obrigada, Betânia, por participarem delas na escrita. Adorei. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.